Nosso irmão Celso, e as coisas ainda vai caminhando em nome de Jesus. Vem para cá, irmão. Nós vamos orar por o nosso irmão Nilson, em nome de Jesus. E Deus, Ele há de abençoar o irmão, em nome de Jesus. Como nós fomos abençoados por essa família, em nome de Jesus. Como nós fomos abençoados por esses irmãos. E o irmão tem falado que eles têm sido também abençoados por nós. Amém? Então, graças a Deus, e Deus está derramando as bênçãos em nome de Jesus. Hoje Deus irá usá-lo para também falar conosco em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus? O apóstolo Paulo falou assim: ora por mim, para que quando eu fosse pregar, que me seja dada a mensagem cruz. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos, pedindo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade para usar o teu servo, Deus. Outrora, meu Pai, nós nem sabia pronunciar, não sabia argumentar, nem falar. E o Senhor, Pai, tem colocado um novo cântico em nossos lábios, tem colocado palavras em nossos lábios, ó Deus. E certamente aqui estão as tuas ovelhas, aqui está a tua igreja, meu Pai, que precisamos ser alimentados pela sua palavra. Peço que o Senhor use o teu servo nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos bater palma para Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Amados irmãos, né? Vou pegar o amados aqui do pastor, porque a gente em casa fala assim: amados irmãos, pastor, na mesma hora. Obrigado. Obrigado a todos vocês pela oportunidade. Obrigado a Deus, em primeiro lugar, por realizar esse sonho de estar aqui falando diante de vocês. Amém. Meu coração está muito alegre, porque eu tenho esse privilégio, né, de ser pastoreado pelo pastor Júlio. É uma bênção que Deus colocou na minha vida, na minha família, e de poder falar para uma comunidade que é assim, uma verdadeira, uma comunidade cristã de verdade. Eu falo assim, uma igreja de verdade. Eu sinto aqui a presença de Deus nesse lugar, eu creio que Deus está aqui. Deus está aqui no meio de nós, o Senhor Jesus está aqui nos ouvindo nesse momento, porque Ele está aqui no meio de nós, eu creio isso no meu coração, e fico muito feliz de poder estar diante de vocês aqui, trazendo um pouquinho da palavra de Deus. Glória a Deus. É uma responsabilidade muito grande, porque é uma comunidade muito bem pastoreada. Eu falo que uma das coisas que me chamou muita atenção no pastor Júlio além da unção que a gente percebe, primeiro ele chega, a unção chega junto, mas o conhecimento, o conteúdo, a forma didática como ele prega a palavra de Deus, isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Então, trata uma responsabilidade, né? Dividir aqui o púlpito com alguém que tem uma bagagem como essa não é fácil, não. Então, eu já estou querendo minha toalhinha para secar aqui também, meu pastor. Bom, irmãos, eu vou fazer a leitura aqui. Eu queria que abrissem comigo a palavra de Deus no Salmo 44, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir para que todos estejam de pé nesse momento, em reverência à palavra de Deus. Quem achou, dando graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Bom, Salmo 44, versículo 1. Está escrito assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Eu vou repetir. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos
que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Glória a Deus. Graças te dou, meu Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, sua palavra que transforma, que renova, que liberta, que nos confronta, que nos dá o alimento, que nos dá a luz, lâmpadas aos pés da tua palavra, Senhor. Eu agradeço por essa oportunidade, peço ao Espírito Santo que dê ao pregador graça para transmitir aquilo a qual ele deseja, que ele alcance aquela pessoa, aquele coração que precisa de ouvir essa palavra, e o primeiro sou eu. Essa palavra é para mim. Então, pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, esse Salmo 44, a partir do versículo 1, ele conta a respeito do fato que nós ouvimos. E a palavra de Deus nos revela que a fé vem do ouvir, e do ouvir a palavra de Deus. E ele nos diz aqui que nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Eu creio que o mesmo Deus de ontem, da qual ele está falando, é o Deus de hoje. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é viva, ela também é um livro de histórias. E eu creio que tudo que está na Bíblia serve para o entendimento. É útil para a salvação, é útil para o conhecimento. Quem crê, dá graças a Deus aí. E a Bíblia, ela nos traz sabedoria, ela nos traz revelação. E eu não podia começar se não fosse do começo. Eu brinco muito, gente. Então, começando pelo começo, Gênesis 1, não precisa abrir, não, eu vou falar alguns versículos aqui, depois vocês podem tomar nota e olhar, tá? Para poder conseguir ficar dentro do tempo. Eu vou ler aqui para vocês, a partir do verso 1, Gênesis 1, versículo 1 a 4. No princípio, Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Graças a Deus. Irmãos, eu venho de um mundo onde as pessoas são muito soberbas. E elas se pegam na sua inteligência para muitas vezes dizer que não creem em Deus, porque são tão inteligentes que elas ficaram num nível superior. E na verdade, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E muitas vezes eles pegam da origem do universo. Que essa origem do universo para as ciências, ela aconteceu através do Big Bang, que era uma Big Bang, uma grande explosão. O que é essa grande explosão? Os cientistas atribuem a origem de todas as coisas. Porque eles, observando o universo através dos telescópios, eles perceberam que o universo está em expansão, ele está crescendo. E quando algo cresce, se expande, se você fizer um retrocesso do que está crescendo, nós temos a origem disso. É como eu pego essa estrada para ir para minha casa. No meio do caminho, se eu voltar, eu vou chegar na minha origem. Então, eles imaginam que o universo que está em crescente expansão, ele teve uma origem. E essa origem, que para nós é claro que é o nosso Deus, para eles foi o Big Bang, que foi uma grande explosão. Todos os cientistas são unânimes disso. E observando essa teoria da origem do universo, nós temos uma grande explosão como uma origem de tudo. E avaliando o que é uma explosão ela causa o quê? Ela causa barulho, calor, ela sai uma explosão, se dá uma explosão de uma bomba, os estilhaços vão para todo lugar e acabam expandindo de uma forma desordeira. Mas a origem do universo não foi assim, e ela teve ordem. Tudo tem o seu lugar. Cada um de vocês aqui
foi colocado aqui com um propósito. Deus escolheu cada um de nós para estarmos aqui hoje. Então, o universo existe ordem. Uma explosão gera caos. Se gera ordem no universo, tem que ter uma fonte inteligente. Tem que ter uma fonte com ordem, com organização. Para ter uma ideia, os mesmos cientistas que criaram a teoria do Big Bang, eles falam que se a Lua estivesse um pouco afastada ou um pouco mais perto da Terra, não haveria vida. A posição dos astros gera a nossa vida, o Sol nos dá o calor, nos dá as estações do ano, tudo isso foi criado com ordem. Não foi um efeito ao acaso. Então, pesquisando essa origem do universo através do Big Bang, nós podemos crer que a origem de todas as coisas foi um som, uma explosão. A explosão que deu origem a tudo. Vamos ler de novo a passagem que eu acabei de ler. Gênesis 1, a partir do verso 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no verso 1.3, nós temos aqui, disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja luz. O que acontece quando eu falo? O que acontece quando tem uma voz? O som, ele sai da boca. E a palavra de Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu origem a todas as coisas, é exatamente isso que eu estou falando. A origem do universo, então, é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, transformando todas as coisas que não existiam no que há, colocando ordem no universo, colocando todas as coisas de acordo com o propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, vou dar uma pausa aqui para receber minha mãe que veio nos visitar. Eu estava segurando um pouquinho aqui a palavra. Então, essa origem de todas as coisas, que para a ciência é o acaso, é o caos, nós cremos que é justamente a palavra de Deus. Então nós temos aqui a ciência revelando a existência de Deus. Então a palavra de Deus é rica, a palavra de Deus é eficaz. Vamos contar então uma história. Eu falei que a Bíblia é um livro de história. Nós vamos começar essa história onde tudo começou, no começo. No começo disse Deus, haja luz e houve luz, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Nós temos isso no Evangelho de João. Deus criou todas as coisas através do poder da tua palavra. A tua palavra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, criou todas as coisas. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E foi criado o homem à imagem e semelhança de Deus. Deus criou um jardim para ter relacionamento com o homem. E o homem no jardim, ele andava face a face com o Criador. Ele tinha relacionamento com Deus, mas através da tentação, a serpente tentou Eva comeu do fruto e deu ao seu marido, os dois foram expulsos do paraíso. Quem crê que isso é verdade? Quem crê que isso é verdade? Não é um conto de fada, uma história, não é uma historinha, não. Isso é verdade. Deus criou todas as coisas e deu ao homem o poder de domínio sobre todas as coisas. Diz para o homem, coloque nome nas criações. E o homem tinha poder sobre tudo isso. Mas ele deixou de entrar o pecado. Quando o pecado entrou, ele foi expulso do paraíso. Mas ele não perdeu o relacionamento com Deus. Deus estipulou ao homem que podia ainda ter relacionamento. Adão e Eva criaram seus filhos adorando a Deus. Caim e Abel fizeram oferendas a Deus. E a sua oferta, enquanto Caim deu do fruto da terra, Abel deu a primícias do seu rebanho. Então, Deus é um Deus de primícia, se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Por ira, Caim matou seu irmão Abel e entrou o primeiro assassinato no mundo. E a história continua, não parou aí. Depois disso, a terra se encheu, a terra ficou populosa e junto com a população também cresceu a maldade. E Deus resolveu fazer uma limpeza.
não gostei do que está acontecendo, eu vou limpar, vou purificar essa terra, eu vou enviar um dilúvio, e vou varrer toda a terra e vou tirar toda a maldade. Ele chamou uma família, chamou Noé, falou: Noé, constrói uma arca e salvará tu e tua família. Noé construiu a arca quando não havia chuva. Todo mundo falou: esse cara é doido, né? Vai chover? O que é isso? E Noé foi lá, construiu a arca, e através da arca, quando todos zombavam de Noé e de sua família, colocou um animal, um casal de cada animal na arca, veio a chuva, choveu um dia, 2, 3, 4, como o pastor contou da última vez, eu estava ali anotando. Depois de 40 dias, veio 40 dias com chuva, toda a terra, todos os montes foram cobertos, e com o dilúvio, toda essa maldade foi lavada. E Noé pôde começar de novo, a história recomeçou através da família de Noé, que começou de novo, vou pegar minha colinha aqui, Depois disso, Noé começou a fazer com que a terra voltasse de novo a ser populosa, as pessoas foram se multiplicando, e a história continuava. Através do crescimento da população, aí eles começaram a querer ser igual a Deus. Vamos construir uma torre tão alta que a gente consiga chegar ao céu. E começaram a construir a Torre de Babel. E Deus, vendo a intenção do coração do homem, foi lá e confundiu a língua. E espalhou para que cumprisse a sua promessa a Noé, que nunca mais destruiria a terra com dilúvio. Colocou um arco-íris no céu, para que quando ele visse, lembrasse da promessa que ele havia feito, não destruísse a terra. O homem construiu aquela torre, e Deus veio e confundiu a língua dos homens e espalhou por toda a terra e deu todas as nações. E a história não parou por aí, a história continuou. Deus queria relacionamento. Deus queria um homem para ter relacionamento com ele. E ele viu graça em Abrão. E ele virou para Abrão e falou: Abrão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação. Sua descendência será incontável como as estrelas do céu e as areias da praia. E Abraão falou: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Ele foi fiel àquela palavra, saiu em direção ao desconhecido. E ele diz que ele era um homem abençoado. Abrão, pai da fé. Deus trocou o nome dele de Abrão para Abraão, e a história continua. A esposa, impaciente, falou assim: vamos fazer essa promessa se cumprir. Pega a minha escrava aqui, a Graça, vai fazer um filho dela, e eles vão começar essa história, essa promessa de Deus. Mas não estava no plano de Deus. Ela teve filho, esse filho foi Ismael, que deu origem ao povo árabe que nós conhecemos hoje, grandes inimigos dos judeus dos primeiros séculos, dos primeiros tempos. Mas a história não parou ali. Deus cumpriu a sua promessa. Deus enviou um filho para ela, mesmo estéril e idosa, mesmo velho, eles receberam um filho, filho da promessa. O filho da promessa, Isaac, como a Lu, minha esposa, pôde pregar da última vez que ela esteve aqui. Isaac veio, e através de Isaac a promessa de Deus estava se cumprindo. Mas Deus testou a fé de Abraão. Abraão, esse filho que tu amas, me oferece ele ao holocausto. E Abraão foi fiel a Deus, o mesmo Deus que dá, o mesmo Deus que entrega, o Deus que leva, ele é capaz de levar, ele é capaz de dar de novo. Então Abraão foi lá e levou o filho para poder ser entregue. E quando ele foi imolar o filho, Deus deu uma voz do céu que falou: não faça mal ao rapaz. Eis aí o cordeiro do sacrifício. E então, nesse momento, Deus continuou a história através de Isaac. Isaac teve 2 filhos. E aí a história começa a complicar um pouquinho. Por quê? Quando a esposa de Isaac ficou grávida, haviam 2 nações no seu ventre. E ela recebeu uma palavra, que o mais novo dominaria pelo mais velho. Então, essa história já começou um pouco confusa. Nasceu Esaú e Jacó. Jacó nasceu grudado no calcanhar de Esaú, doido na bênção da primogenitura, mas ele era o segundo. Enquanto Esaú era caçador e agradava o pai, Jacó ficava mais em casa e agradava a mãe. E a mãe cuidava mais ali de Jacó. Por influência desse cuidado, por influência desse desejo dele, ele vai e oferece, ele fez um cozido de lentilha. E agora eu preciso de um parêntese, eu queria que vocês me ajudassem agora aqui. Quem aqui conhece lentilha, levanta a mão. Quem já comeu lentilha? Quem sabe quanto custa a lentilha? Alguém sabe?
Por quê, gente? Por que quem sabe quanto custa um açúcar? Pão, farinha de trigo, arroz, café? Todos nós sabemos, né? Um queijo cozido. Nós sabemos. Mas a lentilha, não sei. Por quê? Porque a lentilha não vale nada. Ninguém preocupa fazer uma sopa de lentilha. É assim hoje. Era assim na época de Jacó. Na época de Jacó, o que tinha valor era o trigo que fazia o pão. O povo judeu, o povo hebreu, eles comiam um pão parecendo com aquele pão sírio, que é um pão seco, feito ali sem fermento, e aquele pão era o alimento diário deles. Toda refeição tinha pão, tinha vinho. Era a refeição daquele povo daquela época. Mas a lentilha, ela não fazia parte do cardápio. A lentilha não faz hoje, não fazia naquela época, era um produto que não vale nada. Então agora eu vou pedir um pouquinho da ajuda de vocês. Eu estou correndo para conseguir estar dentro do prazo. Talvez eu tenha que continuar na próxima, mas eu vou tentar cumprir meu prazo aqui. Pessoal, vocês vão me ajudar. Vocês vão me ajudar aqui agora. Quando eu perguntar se lentilha vale alguma coisa, todo mundo vai falar: lentilha não vale nada. Ok? Vamos treinar? Lentilha não vale nada. Mais alto, gente. Lentilha não vale nada. Lentilha não vale nada. Muito bem. Lentilha não vale nada. E por um prato que não vale nada, Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato que não valia nada. Muito bem, não valia nada, porque a lentilha não vale nada. E ele deu a bênção. E naquela época, o filho primogênito, ele tinha direito à porção dobrada da herança. Além de que ele herdava toda a autoridade do pai. É como se os filhos, as esposas fossem propriedades. Mas o filho primogênito, ele era mais do que uma propriedade. Eu poderia pegar um filho e pagar uma dívida com o filho. Entregar ele como escravo e aí pagar uma dívida. Então, o filho primogênito era separado. Então existia uma bênção pela primogenitura. E Jacó conseguiu, ofereceu para Esaú, falou: olha, eu te dou prato de lentilha se abrir mão da primogenitura. Ele falou: o que me adianta se eu morrer de fome? Me dá esse prato aí. Comeu o prato e cedeu a bênção para ele. Tá? Mas a história não acabou por aí. Depois disso, ele foi, matou um animal, ele fez um guisado e nesse momento, gente, eu esqueci de comentar, Isaac era cego. Ele vestiu uma pele de cordeiro e ele se aproximou do pai, como se fosse Esaú, e falou: sou eu, Esaú, me dá a bênção. E aí tem um parênteses. Naquela época as pessoas falavam um pouco e a palavra tinha poder. Era no fio do bigode mesmo. Se falava, tinha que cumprir. Né? Então a palavra tinha poder. Quando eu abençoava alguém, eu abençoava mesmo. Então ele pediu para o pai: dá-me a bênção. Ele falou: sê tu uma bênção, e abençoou. E a partir daquele momento, quando Esaú chegou e descobriu que o pai tinha dado a bênção para Jacó, ele quis matar Jacó. Eu vou pegar esse Jacó e vou acabar com a raça dele. A mãe viu e falou: some daqui que seu irmão quer te pegar. E ele fugiu para o deserto. E a história continua. No deserto, fugindo, com medo, com frio, com calor, ele foi deitar, fez uma pedra de travesseiro, e nesse momento aconteceu o impossível. Jacó, enganador, ladrão, teve uma visão do céu, onde ele viu uma escada subindo, os anjos do Senhor descendo e subindo por ela. Glória a Deus. E naquele momento, ele falou: realmente, Deus está aqui. E ele foi e teve um encontro com o Senhor. Ele lutou com o Senhor. E ele teve o nome transformado, a vida mudada. Fala: porque você lutou com Deus e prevaleceu, seu nome não é mais Jacó, ladrão, mas seu nome agora é Israel. E aí começou todo o tempo de Israel. Ele foi transformado, mudado, seu nome, a sua sorte. Ele falou: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e agora é Deus de Jacó. Sente uma bênção. Farei de você uma grande nação. As mesmas promessas que deu a Abraão foram transferidas para Isaac, para Jacó. E naquele momento, Jacó, transformado, fugindo, ele foi chegar na casa do tio Labão. O tio Labão, muito esperto, a história continua. O tio Labão colocou ele para cuidar das ovelhas. Nesse momento, gente, Jacó já tinha a bênção. Já tinha o direito de primogenitura,
já tinha a bênção do Pai e a bênção de Deus, a promessa de Deus sobre a vida dele. Então, onde ele colocava as mãos, ele era bem sucedido. Eu declaro agora que cada um de nós, onde colocarmos as nossas mãos, seremos bem sucedidos e abençoados. Onde colocarmos a planta dos nossos pés, herdaremos por herança. Aqui onde colocarmos as nossas mãos, enfermos serão curados em nome de Jesus. Onde colocarmos a nossa mão, o mal sairá em retirada em nome de Jesus. Senhor, abençoa as nossas mãos, ó Deus. Abençoa o fruto do nosso trabalho. O trabalho de Jacó é abençoado de uma tal maneira que o rebanho de Labão se aumentava. E quando ele chegou na casa de Labão, Labão recebeu ele com muito carinho, porque ele era filho da irmã de Labão. Então, nesse momento, ele viu Raquel. E Jacó, quando viu Raquel, ele logo ficou apaixonado. E Labão falou assim, como que eu te pago? Ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu trabalho 7 anos e você me dá a mão de Raquel para eu casar com ela. Ele falou, ok, tudo bem, tá certo. E aí ele trabalhou durante 7 anos. Quando ele foi casar, que ele entrou na tenda, quem estava lá era Lia, a irmã mais velha. Ele falou, não, peraí, aí tá errado. Eu paguei pela Raquel, você está me entregando a mais velha. Aí Labão falou, olha, eu não sei lá na sua casa, mas aqui não é costume dar a mão da mais nova sem que a mais velha já tenha casado. Mas não tem problema não, trabalha mais 7 anos que eu te dou a Raquel também. Aí ele falou, tá bom. Trabalhou mais 7 anos para ter o amor da vida dele. Então, através disso, ele começou a prosperar de tal maneira que o rebanho crescendo, as coisas acontecendo, ele teve os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E aí a história continua. Através dos filhos, ele conseguiu realizar nesse momento a obra de Deus, a obra do Senhor. Mas eu vou tentar correr aqui para chegar, vou pular algumas partes aqui. Tá? Eu vou falar um pouquinho de José, que era um dos filhos que foi para o Egito e depois levou o povo todo para o Egito. No Egito o povo foi escravo por 400 anos, até que levantou também Moisés, a história continuava. Moisés foi criado com toda a tecnologia e ciência do Egito. Ele foi levantado como filho do faraó, príncipe do Egito. Através disso, quando ele matou um egípcio num acidente a tentar defender um hebreu, ele fugiu para o deserto. Ele ficou no deserto onde ele se casou, e através de uma sarça ardente Deus apareceu para ele e falou, Moisés, tira as sandálias dos pés, por o lugar que você está é o lugar da terra santa, é sagrado. E ali ele falou, mas quem és tu? Eu sou. Mas quem eu vou dizer que foi? Diga que eu sou, mandou com braço forte liberar meu povo. Então ele levou as pragas sobre o Egito, abriu o mar vermelho, atravessou em terra seca, consumiu todos o exército do faraó, e no deserto eles começaram a trajetória até a terra prometida, a terra santa, Canaã, que foi prometida uma terra que mana leite e mel. Então nesse momento, no deserto, quando começaram no deserto, o povo não tinha um rei, o povo tinha os profetas Moisés e outros profetas foram levantando, e cada vez o povo era conduzido por um profeta, até que o tempo dos profetas passou e começou o tempo dos juízes. Nós temos Sansão, nós temos os outros juízes que continuaram levando o povo, conduzindo o povo, e o povo, vendo os outros povos que tinham rei, veio e falou assim, nós também queremos um rei. E nós também queremos um rei, e aí Deus concedeu que tivesse um rei. O primeiro rei foi Saul. Saul começou muito bem, como o reinado de Saul, mas no final foi muito ruim, ao ponto de Deus se entristecer e falou, não quero mais, vai lá e unge um novo rei. E ele foi, eu vou tentar encurtar o máximo possível, e foi o rei Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um menino criador de ovelhas, de rebanho, matou o gigante Golias, e a história continua. Como Davi começou a crescer, a popularidade de Davi crescendo, Davi tocava a harpa, os demônios sumiam, Davi fazia maravilhas, um coração humilde, um coração guerreiro. Aí ele começou a ser perseguido por Saul, ele teve que fugir, e ao fugir ele foi para uma caverna. E nessa caverna, onde a história realmente
que eu queria contar acontece. A história continua. Foi nessa caverna onde ele encontrou o endividado. Tem algum endividado aí? Tem alguém apertado aí? Tem alguém discriminado? Tem alguém que passa dificuldade aqui no nosso meio? Pois é, na caverna estava cheio. Todo endividado, todas as pessoas com dificuldades iam para aquela caverna. E Davi fugiu para lá. Quando Davi chegou na caverna, ele uniu mais de 400 homens endividados, injustiçados, fugitivos, ladrões, todo tipo de gente estava lá. Quem era a escória da sociedade? Os marginalizados estavam naquela caverna. E Davi chegou e fez daquela caverna seu grande exército. E ele ia na frente de Saul, quando tinha guerra com o povo. Davi ia com seus valentes, destruía tudo. Quando chegava o rei, era só para poder colher os despojos, era só para poder pegar as bênçãos, porque Davi já tinha vencido tudo. E lá naquela caverna, Davi criou o seu grande, os valentes de Davi. E eu queria falar de 3. Davi tinha os 400, ele tinha os 30 valentes, que eram os soldados mais poderosos do reino. Esses soldados valentes eram o braço direito de Davi. Tem algumas histórias, eu vou encurtar, mas eu queria falar principalmente de um desses valentes. Eu queria falar de Samar. Quem aqui conhece a história de Samar? Levanta a mão para mim, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Samar, ele nem era lá. Tem umas controvérsias, alguns dizem que ele não era dos 30 valentes, porque desses 400 soldados, tinham os que iam para a guerra, Davi já era rei, né? E tinha aqueles que ficavam para cuidar do arraial, cuidar das mulheres, das crianças. Dizem os historiadores que Samar era um dos que ficava. Mas, num episódio, no final da vida de Davi, o rei Davi, ele conta uma história que eu vou ler aqui para vocês. Eu vou avançar, eu corri muito para dar tempo aqui, mas Davi vem e fala isso aqui, ó. Espera aí, minha cola aqui. Bom, depois dele, é 2 Samuel 23, do verso 11 e 12. 2 Samuel 23, versos 11 e 12. Está escrito assim. Tá? Eu vou seguir aqui, depois vocês podem ler para eu conseguir cumprir meu prazo, tá? A partir do versículo 11. Depois dele foi Samar, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se ajuntaram a um pedaço de campo cheio de lentilha, e o povo seguiu diante dos filisteus. Eu vou repetir. E o povo fugiu diante dos filisteus. Verso 12. Porém ele se pôs no meio daquele pedaço de campo e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Aleluia. Glória a Deus. Talvez na Bíblia de vocês está escrito assim, e ele matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por essa palavra. Bom, pessoal, vamos aqui. Lembra que nós combinamos? O que tinha nesse campo aqui? Esse campo está aqui no versículo 11. Depois dele foi Samar, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se ajuntaram em um pedaço de campo cheio de lentilha, e lentilha não vale nada. Lentilha não vale nada. É a vergonha do hebreu, porque eles já sabiam nessa época que Jacó tinha trocado a bênção com Esaú por um prato de lentilha. Lentilha não valia nada, ninguém plantava lentilha. Eu vou plantar trigo, lentilha para o resto. Tinha um pedaço de campo com lentilha, e Samar se pôs lá no meio, e enfrentou os filisteus e matou a todos por um pedaço de lentilha, que não vale nada. Não vale nada. Não vale nada para quem não plantou. Não vale nada para quem não sonhou. Não vale nada para quem não viu crescer, para quem não regou naquele deserto. Não vale nada para quem não sonhou. O meu sonho não vale nada para vocês, assim como o sonho de vocês não vale nada para mim. É individual. Deus me deu um sonho e ele tem valor para mim. Talvez não tenha valor para o pastor,
talvez não tenha valor para o outro. Então, eu queria trazer essa palavra para vocês. Samar ficou no meio, ele se posicionou, enquanto todo mundo falou, isso não vale nada. Assim como o mundo fala, abre mão desse casamento, não vale nada. Esse seu marido só bebe, não vale nada. Não vale nada para quem não sonhou, para quem não casou, para quem não imaginou uma vida junto, para quem não tem filho junto, para quem não construiu casa junto, não vale nada. Larga esse filho, não vale nada, isso é um drogado, um maconheiro, isso aí não vale nada, é mau caráter. Sabe quem falava isso? Eu. Quando a minha mãe, que está aqui, cuidava do meu irmão. O meu irmão é mais novo que eu, ele se envolveu no uso das drogas e eu desisti dele. Eu peço perdão a Deus, falei, não vale nada. Mas a minha mãe nunca deixou de orar por ele, nunca deixou de cuidar dele, nunca deixou de pedir por ele. Ela nunca abandonou, porque ela é mãe, ela que carregou no colo, ela que amamentou, foi ela que cuidou, não foi eu e meus irmãos. Nós fazemos assim, não, ele não vale nada, ele não vale nada. E aí um dia um pastor foi e pegou ele, e eu falava, crente também não vale nada. Eu tinha mau preconceito. E aí esse pastor foi lá, né, mãe? Pegou ele, pegou o Wilber, levou ele para a igreja. Na igreja ele conheceu a atual esposa, na igreja ele conheceu verdadeiramente Jesus. Ele já tinha passado por clínica de recuperação, já tinha passado pelo Credex, já tinha pregado para a gente, e ele tinha recaído, mas dessa vez não, dessa vez ele ficou lá nessa igreja, e nessa igreja ele cresceu, nessa igreja ele casou, hoje ele tem 2 filhas, ele é um cozinheiro internacional, de renome internacional, trabalha em uma das maiores empresas do mundo, hoje ele tem faculdade de gastronomia, ele tem 4 filhos, ele mora bem, ele tem uma família maravilhosa, é um homem de Deus, é uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos, próspero e bem assessorado, ele é bem sucedido em tudo, graças àquela senhora ali. Então, irmãos, meu tempo passou, eu tive que pular um pouquinho, pastor, mas acho que eu consegui trazer a mensagem. Eu agradeço a Deus por isso. E eu queria encerrar falando que o que tem valor, onde está o nosso tesouro, também está o nosso coração. Então, não desistam do seu sonho, não desista do seu ministério, não desista da sua igreja, não desista do seu casamento, não desista dos seus familiares, não desista do seu vizinho, não desista do seu trabalho, não desista da sua faculdade, não desista do seu sonho, lute, corra, lute, se posicione. O Samar se posicionou, ele ficou no meio e Deus deu o livramento. Maior era o que estava com ele do que estava nos filisteus, maior era o que estava com ele do que está no mundo. Essa peleja era de Deus, e Deus deu a vitória, Deus deu a vitória para ele, para depois, mais de 4.000 anos depois, nós estamos aqui lendo esse texto, fazendo aqui Samar, que ninguém conhecia, hoje ele está aqui, imortalizado na Bíblia, ele está aqui, e o nosso nome também está aqui, escrito no livro do Cordeiro. Então eu creio que nós aqui, que somos salvos, temos uma missão, que é levar essa palavra, para que outros também possam ter a mesma bênção que nós temos. Muito obrigado, Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, pessoal, em nome de Jesus. Que coisa linda, irmãos, em nome de Jesus. Como a gente aprende, né? Como a gente fica maravilhado de ver coisas, né, acontecerem no nosso meio, em nome de Jesus. Jesus, ele fez a promessa, né, para Davi, que nunca o seu trono ia ficar vazio, o trono de Davi nunca ia ficar vazio. E no Novo Testamento houve uma controvérsia, né? Mas quem que vai assumir o trono de Davi? Aí Jesus, ele se posicionou. Jesus, ele se posicionou em nome de Jesus. Jesus, ele vive e reina para sempre em nome de Jesus. O trono de Davi, querido, Davi morreu, mas Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia em nome de Jesus. Nós temos um rei,
nós temos um sacerdote, nós temos um pastor, nós temos um Senhor em nome de Jesus. Amém, amados? E a história continua em nome de Jesus. Amém, amados? Amanhã, queridos, os nossos filhos, os nossos netos vai estar contando a história, porque a história continua em nome de Jesus. Parabéns aos irmãos, parabéns, Nils, à sua mãe, tá bom? Parabéns aos irmãos, que bênção, né, Marcelo? Que coisa linda, né, gente? Deus é bom, né? Que coisa maravilhosa. Vamos cantar? Vamos louvar a Deus em nome de Jesus? Feche os olhos em nome de Jesus, se puder. Que coisa bonita. Não desista. Samar lutou. Samar perseverou em nome de Jesus. Não vou me empolgar.